Quero registrar a honrosa presença a esta sessão da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, senhora Adelaide Miranda Arantes. Representando o ministro da Defesa, o excelentíssimo senhor Celso Amorim, o senhor José Genuíno. Representando a ministra da Cultura, Ana de Holanda, o senhor José Ivo Vanucci. Representando o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, o senhor Jaime Romero Gouveia Guedes. E a demais presença dos senhores parlamentares e senhoras e membros do corpo diplomático, representantes dos governos estaduais em Brasília, presidentes do Partido Comunista do Brasil dos diversos estados, senhoras e senhores filiados do Partido Comunista do Brasil, minhas senhoras e meus senhores. É com um grande agrado que presido esta sessão e quero registrar em algumas palavras a minha homenagem ao Partido Comunista do Brasil pelo seu desempenho ao longo da história brasileira, reverenciando a memória daqueles que desapareceram, mas que tiveram este grande ideal, e aqueles que no presente continuam com as mesmas ideias, marchando pela melhora do nosso país e acreditando cada vez mais no futuro da humanidade. O Partido Comunista do Brasil é mais velho do que eu, 9 anos. Permitam-me, assim, falar da minha longa proximidade com o Partido Comunista. Quero primeiro registrar um momento histórico. Quando eu assumi a presidência da República, nos dias da tragédia de Tancredo Neves, eu vinha de um acordo entre o PMDB e uma dissidência que se formara no PDS e que apoiara o regime militar. Representava no imaginário de muitos políticos aquele regime sem que se examinassem minhas motivações e meus compromissos. Na ausência de Tancredo, portanto, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me legitimar. Tancredo tinha tempo para tomar as medidas de redemocratização do país. Ele teria o longo prazo com a sua liderança e os seus compromissos. Eu, porém, não as tinha. Eu tinha que, ao mesmo tempo que assegurava um funcionamento mínimo da máquina administrativa, de tomar iniciativas, como convocações de eleições diretas para os municípios em que havia prefeitos nomeados. E na linha desta legitimação, para mostrar que abríamos um período para um Brasil de todos, com espaço para todas as correntes ideológicas do Brasil. Eu recebi no Palácio do Planalto a bancada de 11 deputados comunistas e dessa figura extraordinária que eu recordo com muita emoção e satisfação e que depois de quem tornei-me amigo, João Amazonas. A presença dos líderes comunistas era uma sinalização mais forte que qualquer medida legal, pela própria natureza parlamentar e demorada de execução. Encerrávamos com uma fotografia a questão da legalização dos partidos chamados clandestinos, objeto de grande reação, que obrigara Tancredo a dizer na campanha que era um problema da justiça e não do poder executivo. Nas minhas relações com os comunistas, as minhas relações com os comunistas, contudo, vêm desde a minha infância. Eu recordo que eu morava em Codó, no interior do Maranhão, meu pai ali promotor, quando chegou Maria Aragão, a combativa chefe do Partido Comunista no Maranhão.
de quem fui depois grande amigo e a quem fiquei ligado pelos laços de famílias, porque o meu cunhado Roberto casara-se com a filha dela. Pois eu era menino e Maria Aragão chegou ao Codó, eu tinha 7 anos. O certo é que o nosso colégio foi convocado, com todos os outros colégios da cidade, e acompanhando os nossos colégios, as irmandades religiosas com seus paramentos e flâmulas para recebê-la. Quando ela saltou, entoou-se um grande hino religioso da Ave Maria na cova da Iria. E assim, acompanhou-se esta multidão de jovens até a pensão que iria hospedá-la. Diziam então que o comunista era contra Deus e a igreja e comia criancinhas. Eu era menino quando aconteceu uma história com minha mãe também. Meus primos, Hilton e Newton, pertenciam à Aliança Libertadora no Maranhão. Foram presos e deportados. Meus primos foram com 2 sacos nos quais estava todo o material de propaganda, com bandeiras, com a foice e martelo, para escondê-lo na nossa casa. Possível prova contra eles que poderia ser apreendida pela polícia. Escolheram a nossa casa, porque era a casa do promotor público de São Luís. E minha mãe ficou assustadíssima. Depois de algum tempo, quando as coisas serenaram, outros militantes foram na nossa casa pedir à minha mãe que devolvesse os arquivos históricos da fundação da Aliança Libertadora Nacional naquele estado. Qual não foi a surpresa quando minha mãe disse que ficara tão assustada e com medo que no dia seguinte queimara tudo. Foi assim que foram destruídos os arquivos da Aliança Libertadora do Maranhão. Outro primo meu, Milton Lobato, que morreu nonagenário em 2004, foi para o Rio, onde foi médico de Luiz Carlos Prestes, amigo íntimo dele e vereador pelo Partido Comunista quando da redemocratização em 1945. Uma terceira lembrança da minha infância está ligada também ao Partido Comunista. Era que a minha professora, mãezinha Mochel, da tradicional família Mochel de conhecidos idealistas e esquerdistas, veio a ser chefe do PC do Maranhão e era uma criatura muito boa e excelente professora, quem ajudou a alfabetizar. Mas no fim da adolescência, eu já estava na política. Tinha minha opinião sobre o Maranhão, sobre o Brasil e discutia com a minha geração, que era a geração de após-guerra, as nossas ideias. A grande novidade era justamente que a vitória dos aliados tinha sido em companhia da União Soviética e, portanto, a pregação comunista era permanente na nossa juventude. Foi a época dos ismos. Começaram a surgir jornais e a minha militância mais antiga do PC começava a atuar. Na clandestinidade, todos os partidos desaparecem, só aparecem aqueles que nadam e precisam viver de suas próprias ideias. Entre eles estavam os mais convictos. Quando a liberdade aparece, só estes homens entram no campo. Essa era a novidade do meu tempo. Como minhas inclinações eram contra Getúlio e o PC ficara com Getúlio, fiquei de pé atrás com ele. Mas passei a ter grandes simpatias pelas ideias marxistas. O comunismo era para mim uma ideia generosa. E entre os ismos daquela geração, eu escolhi o udenismo. Não tive nem estava a meu dispor, nem minha idade para tanto, de ler o Capital, nem os livros de doutrina maiores. A minhas mãos chegavam os livros de doutrinação, de divulgação, aquele tempo didáticos que tinham como base fundamental o Manifesto Comunista, publicado por Marx e Engels.
Princípios do Comunismo era um manual de perguntas e respostas muito claro e muito elucidativo, que eu li muito, que começava por dizer que a doutrina da libertação do proletariado era aquela. Era difícil, jovem, fugir daquela utopia da igualdade, que seria conseguida com a dominação do proletariado, e a produção deixaria de ser fruto da concorrência para estar toda ela nas mãos da sociedade, trazendo uma sociedade justa, todos tendo segundo suas necessidades. Bandeira Tribuzzi era o pseudônimo de José Ribamar Pinheiro Gomes, um grande poeta, que em algum momento o Brasil vai descobrir, como descobriu Fernando Pessoa em Portugal. Um dos 5 maiores amigos que eu tive na minha vida, ele tinha chegado de Portugal. Seu pai, velho comerciante português no Maranhão, ia à missa das 5 horas da manhã na Igreja do Carmo, para depois ir abrir o seu armazém. E lá ele rezava: Deus, dê operário para as nossas messes. Queria que um filho fosse padre. E mandou Bandeira Tribuzzi para um convento em Portugal. Um dia Tribuzzi não aguentou mais ser frade, fugiu para Paris e aí desapareceu. Depois de 2 anos, seu pai conseguiu recambiá-lo para São Luís e começou a trabalhar no armazém da família. Da Europa, ele vinha cheio das ideias marxistas e entrou a doutrinar-me com uma das maiores tarefas a que ele se dedicou. Tudo me parecia muito correto, fascinante mesmo, mas tinha um ponto que me afastava. Era o tema religioso. Eu acreditava em Deus, era extremamente religioso, católico praticante, tinha uma noção cristã do pecado enquadrado nas minhas regras e de repente caía como um terremoto dentro de mim negar essas crenças. Tínhamos imensas discussões. Eu estava a favor de tudo o que ele pregava, mas para mim tudo o que ele desejava já estava concebido pelo catolicismo. A pobreza, a caridade, a mortificação, o amor pelos pobres, o amor ao próximo, enfim, era o meu catecismo. Tribuzzi me contradizia e me dizia que a noção de família que nós tínhamos era a noção burguesa, em que os filhos eram explorados pelos pais, a mulher objeto de produção. Ele era um poeta de uma placidez extraordinária, mas quando discutia, tomava-se de uma possessão santa. No desdobramento da minha doutrinação, Tribuzzi deu-me o livro de Jorge Amado, que mais tarde da vida me daria o privilégio de também ter como amigo, O Cavaleiro da Esperança. Esse livro era distribuído, amarrado, enrolado num papel de embrulho para que ninguém soubesse como ele circulava de mão em mão. Achei o livro fascinante. Ele me deu, como eu disse, enrolado num papel de embrulho com prazo fixo de 1 semana para ler e depois devolvê-lo para outros que estavam sendo aliciados. Comovi-me com ele e acompanhei a história da coluna de cujos dissolvidos machados de pedra eu ouvira na minha peregrinação pelo interior do Maranhão. Li a esse tempo também o ABC de Castro Alves. Cheguei bem perto de entrar para o Partido Comunista. Havia o antecedente de meus primos, do nosso ramo da família, o que me afastou, a religião. Naquele tempo, o comunismo estava muito associado ao ateísmo e se dizia constantemente que a religião era o ópio dos povos. Eu e Tribuzzi tivemos juntos pelo resto da vida, ele com suas ideias e eu com as minhas, concordando com tudo o que queria o comunismo, mas não admitindo essa face religiosa que me marcou a vida inteira. Governador do Maranhão, em plena vigência do regime militar, fiz de Bandeira Tribuzzi meu principal auxiliar e uma das lideranças comunistas do Maranhão mais fortes. Sem ele, muito do que realizamos seria possível. E resisti a todas as pressões que se fizeram para afastá-lo. Conto isto para registrar, Renato, minha longa admiração pelos ideais comunistas. E sempre tive entre meus maiores amigos muitos comunistas militantes. Isso porque, como já disse, identifico uma ideia generosa da igualdade entre os homens que nos aproxima da justiça social. E essa ideia
tem a capacidade de abrir os corações, rompendo os interesses pessoais para fazer prevalecer o interesse da humanidade. A história do Partido Comunista do Brasil é longa, rica de valores, de sacrifícios, de heroísmos. Outros falarão aqui, sem dúvida alguma, com detalhe desses pontos. Quanto a mim, eu quis fazer esse registro pessoal. Quanto a mim, eu dei esse testemunho de uma longa convivência e de uma visão destes valores maiores entre grandes amigos e eminentes políticos brasileiros. Portanto, é com grande honra que o Senado Federal, nesta tarde, reverencia 90 anos de um partido que, ao longo da nossa história, afirmou homens com ideias, com idealismos, com grandeza, que deram a vida pelo Brasil, e muitos dos que lutam até hoje por estas ideias e ajudando a construir o Brasil, ajudando a construir a nova democracia brasileira. Eu quero homenagear todos que pertencem ao Partido Comunista Brasileiro, do qual eu sempre brinco que sou linha auxiliar na pessoa de Renato Rebelo.